A Divina Comédia, Inferno, Canto 17, Dante Alighieri. Eis a serpente vil de cauda pontuda, que corta montanhas e estilhaça fortalezas. Aquele cujo fedor a tudo corrompe, e faz o mundo inteiro adoecer. Assim falou meu guia, e acenou para que eu pousasse bem perto, onde findavam as passagens construídas em pedra. E aquela efígie nojenta de desonestidade aproximou-se de nós com a cabeça e o peito, mas não puxou o rabo para cima da margem. Seu rosto expressava uma justiça humana e era muito benigno em seu semblante. Mas era como uma serpente em todo o resto. Em ambos os braços cresciam pelos nas axilas, nas costas e no peito. Assim como nos flancos, havia muitas medalhas decoradas em vários tons. Nenhum tecelão, turco ou tártaro jamais criou um tecido mais colorido em fundo ou estampa. Nem por Aracne semelhante bordado foi feito. Como as barcaças ficam às vezes na costa, parcialmente na água e em parte na terra seca, e assim como na distante glutona Alemanha, os guerreiros acampados ficam em pé alertas, assim estava a besta, com as duas patas dianteiras sobre a borda pedregosa que contorna a areia. A sua cauda fazia tudo em volta tremer, enquanto erguia no ar seu tridente envenenado, que como um escorpião era armado com um ferrão. Meu guia disse: agora é melhor passarmos de lado, devemos alcançar assim a uma pequena distância a besta maligna que ali está agachada. Então descemos do lado direito e demos 10 passos até a borda externa para evitar a areia e a chuva de fogo. E quando estávamos próximos à besta, eu notei, um pouco mais adiante sobre a areia, algumas pessoas sentadas perto do abismo. Faltam apenas estes, para que o fundo deste círculo seja completamente conhecido, disse-me então o mestre. Avance sozinho. Vá até lá conhecê-los. Faça suas indagações de maneira sucinta. Enquanto você vai até lá, vou negociar com esta besta, para pedir que nos ajude com seus ombros fortes. E então, eis que sozinho eu avançava, na borda externa daquele 7º círculo, onde agachava-se uma turba angustiada. O desânimo transbordava de seus olhos. Eles abanavam as mãos buscando em vão algum alento diante do solo quente, sempre ardente em chamas. De outra forma, não fazem os cães no verão. O cão avança seu focinho e abana suas patas, quando picado por mosquitos ou infestado de pulgas. E eu, ao observar alguns que estavam agachados, debaixo da chuva de chamas dolorosas, não pude reconhecer o rosto de ninguém. Mas vi uma bolsa pendurada no pescoço de cada uma com seu emblema e sua cor especial, e cada um preocupado vigiava sua própria bolsa. Olhando em volta, atraído para o meio deles, eu vi o que parecia um rosto e semblante de leão, sobre uma bolsa amarela desenhada em azul. Então meus olhos seguiram adiante e vi outra bolsa, que era vermelho sangue e exibia um ganso mais claro do que a manteiga. E então um deles, cuja bolsa era branca e trazia em azul o brasão de uma porca prenha, perguntou-me: o que você faz neste poço? Vá embora. E como ainda não está morto, saiba que o meu antigo vizinho, Vitalino, um dia ocupará seu lugar em meu flanco esquerdo. Entre toda esta ralé florentina, eu sou paduano, e eles me atordoam, ficam gritando o tempo todo: venha logo, rosa da cavalaria, que tanto adoramos. Venha logo para cá, com sua bolsa de 3 pontas.
Então ele fez uma careta e botou a língua para fora, como um boi que lambe o próprio nariz. E eu, receoso de contrariar o meu mestre, voltei para o lugar onde ele me aguardava e dei as costas àqueles espíritos detestáveis. Eu encontrei meu guia, que já estava montado nas costas daquele grande animal feroz, e me disse: ora, vamos, tenha coragem. Ainda desceremos por muitas escadas como esta. Monte aqui na minha frente e eu sentarei atrás. Assim a cauda não poderá te ferir ou assustar. Como quem sente a febre quartã se aproximando e sente arrepios com as unhas já azuladas e a visão de uma sombra faz estremecer, assim eu fiquei a ouvir esta ordem. Mas então eu senti a ameaça da vergonha que diante do gentil senhor torna o servo corajoso. Sobre os ombros largos então tomei meu lugar. Eu queria falar, mas não conseguia mexer a língua, e então pensei: por favor, abrace-me forte. E ele, que tantas vezes me ajudou em outros perigos, sustentou-me assim que eu montei, e lançou os braços fortes ao meu redor. E disse: agora, Gerião, vá em frente. Faça as curvas com cuidado e aterrize de forma suave. Pense no novo fardo que foi colocado sobre você. Como um barco, quando está de partida, move-se primeiro para trás, assim a besta decolou. E quando ele sentiu que havia espaço livre, ele virou a cauda em direção ao peito. E esticando-se, moveu o rabo como uma enguia, juntou as patas contra si e deu um impulso no ar. Faetonte não deve ter sentido maior terror, nem mesmo quando deixou caírem as rédeas pelas quais o céu, como se conta, foi incendiado. Nem o infeliz Ícaro, quando percebeu que sua plumagem caía conforme a cera esquentava, enquanto seu pai gritava: não vá por aí! Maior foi o terror que senti, ao ver que era levado por onde não havia nada, senão ar e vazio, pois eu nada conseguia distinguir, exceto a besta. Ele pairava de forma lenta em direção ao abismo, e descíamos em espirais, o que só percebi pelo vento que senti sob os pés e contra o meu rosto. À nossa direita eu ouvi ressoar um rugido terrível, bem abaixo de nós. Então estiquei o pescoço e olhei para baixo. O medo de cair me oprimia profundamente. Comecei a ouvir lamentos, e vendo as chamas, apertei minhas pernas, tremendo mais e mais. Inicialmente eu não conseguia discernir nada, mas conforme descíamos, as cenas de tormento pareciam estar se aproximando de nós. E como um falcão que por muito tempo voa, sem ter encontrado isca ou presa, enquanto o falcoeiro grita: eia, pode descer! E volta exausto ao ponto de onde zarpara e desce, fazendo centenas de voltas, magoado e enfurecido para longe de seu mestre, assim Gerião nos depositou nas profundezas, ao pé do grande penhasco escavado, e de repente, libertado de nossa carga, voou em disparada como uma flecha lançada do arco. Olá, tudo bem? Este então é o canto 17 da Divina Comédia do Inferno. Estamos ainda acompanhando os poetas nesse círculo sétimo, na passagem do sétimo círculo para o oitavo. É o último canto a falar então do sétimo círculo. Estão a caminho do oitavo, levados pelo Gerião. Mas antes disso, o Dante, vai escutar, vai tentar conversar com um grupo de almas que fizeram violência contra a arte. Eles estão no deserto incandescente. É a última instância aí do terceiro girão, né, que tinha aí vários, vamos dizer, estágios, né? O Flegetonte, a floresta dos suicidas,
o deserto incandescente, divididos em 3 etapas. E o Dante, do canto 14 ao 17, vai falar do terceiro girão. Eles vão aprofundando esse deserto até chegar à beira do penhasco, onde tem uma cachoeira terrível, e eles ficam pensando como descer dali, né, para o 8º círculo. Daí o Dante entrega o cordão de São Francisco que ele tinha na cintura para o Virgílio joga o cordão para baixo e acorda o Gerião. Então nós temos aqui o 7º círculo, primeiro, segundo, terceiro girão. Círculo dos violentos, hoje violentos contra a arte. Mas aqui eles são perdulários, eles têm bolsas, né? Achei meio estranho isso. Introdução. Nós temos no início aqui a fala de Dante, né? Eis a serpente vil de cauda pontuda. Então ele está falando, né, do monstro Gerião que eu já mostrei para vocês no outro vídeo. Aqui tem a gravura do Doré, o Gerião está voando com o Dante e o Virgílio. Não dá para ver direito, mas está aqui esse monstro. E tem essa outra gravura também. O Gerião fica dormindo, é o guardião do 8º círculo. Dormindo nada, né? Ele fica lá no 8º círculo vigiando. E do 7º para o 8º tem esse precipício. Então nós temos o início do canto 17 com o Virgílio dizendo: eis a serpente vil de cauda pontuda, que corta montanhas e estilhaça fortalezas. Aquele cujo fedor a tudo corrompe e faz o mundo inteiro adoecer. Assim falou meu guia e acenou para que ele pousasse bem perto. Ele está subindo ali, pelos ares, né? Na escuridão, onde findavam as passagens construídas em pedra. O Gerião era um rei mítico da Espanha, convertido aqui no símbolo da fraude e demônio guardião do 8º círculo, onde os fraudulentos são punidos. O 8º círculo é o Malebolge, dividido em 10 partes. O Gerião, que é símbolo da fraude, guarda esse círculo. Ele costumava enganar os seus viajantes que passavam por lá, com o seu semblante benigno. Por isso que o Dante fala que ele tem um ar benigno. Mas lá o rei da Espanha enganava os viajantes com o semblante benigno, palavras carinhosas e todo tipo de isca amigável, e depois matá-los durante o sono. Então Virgílio fala: eis a serpente vil que corta montanhas, tem cauda pontuda, estilhaça fortalezas. Nem a arte, nem a natureza oferecem qualquer defesa contra a fraude. Então corta montanhas, estilhaça fortalezas, tem fedor terrível, faz o mundo adoecer. E isso falou Virgílio e acenou para o Gerião pousar ali perto, onde as passagens construídas em pedra se findavam. Então nós vimos aí que eles estão aqui embaixo, né, percorrendo as pedras deste riacho que vai dar na cachoeira do rio Flegetonte. Então essas pedras findavam e o Dante, o Virgílio, falou para o Gerião estacionar ali, pousar ali perto, porque eles iriam subir nele, né? E aquela efígie nojenta de desonestidade, né, a fraude que o Gerião representa, aproximou-se de nós com a cabeça e o peito, mas não puxou o rabo para cima da margem. O rabo ficou lá para baixo. Seu rosto expressava uma justiça humana, a descrição do monstro, como o Gerião fazia lá na Espanha, né? O rei, ele demonstrava bondade. Era muito benigno em seu semblante, mas era como uma serpente em todo o resto, né? Ele era bondoso no semblante, como fazia antigamente quando estava na vida, e agora o resto era serpente. Ele era maldoso. Aqui uma gravura do Doré, ó, o Gerião. Ele enganava as pessoas, né? Aqui à beira do abismo, né? Eles chegaram aqui no final do deserto por essas pedras. Agora o Gerião pousou aqui para levá-los para o 8º círculo. Então ele fazia astúcia, né? Era astuto. E matava as pessoas durante o sono. Aqui é outra gravura dele levando os poetas para baixo, né? Para a escuridão. Então o texto diz, olha: aquela efígie nojenta aproximou-se de nós com a cabeça e o peito,
mas não puxou o rabo para cima da margem. Seu rosto expressava uma justiça humana e era muito benigno em seu semblante, mas era como uma serpente em todo o resto. Em ambos os braços cresciam pelos nas axilas, nas costas e no peito. Assim como nos flancos, havia muitas medalhas decoradas em vários tons. Sinais aí de medalhas no corpo, né? A decoração do monstro, né, como medalhas. São as várias faces do engano. Nenhum tecelão turco ou tártaro jamais criou um tecido mais colorido em fundo ou estampa. Tem uma nota aqui, olha. As medalhas coloridas de Gerião são emblemas para os dispositivos sutis e subterfúgios da fraude, denotando também as várias cores do engano. Dá pra gente ver essas medalhas, né? Era o corpo dele, uma escama, né? Sinais aí de medalhas. Aí ele vai fazer uma comparação, o Dante. Nem por Aracne semelhante bordado foi feito. Aracne é a tecelã Lídia, transformada em aranha pela deusa Minerva. Vai aparecer no Purgatório, canto 12, verso 43. Essa tecelã foi transformada numa aranha pela deusa Minerva. Dante fala, nem por Aracne semelhante bordado foi feito. Como as barcaças ficam às vezes na costa, parcialmente na água e em parte na terra seca, então, comparação, né? E assim como na distante glutona Alemanha, os hábitos dos soldados alemães são destacados por Dante. Os hábitos dos soldados alemães na Itália, odiosos para os italianos, moderados, explica este sarcasmo de Dante, veja. E assim como na distante glutona, olha, a Alemanha come muito, né? Não são moderados como os italianos. É uma crítica de Dante. E assim como na distante glutona Alemanha, os guerreiros acampados ficam em pé, alertas, assim estava a besta com as duas patas dianteiras, sobre a borda pedregosa que contorna a areia. Esperando ali, né, a besta, esperando os poetas para atravessá-los. É interessante o Dante fazer esse comentário sobre a Alemanha. Aí ele vai começar a falar que vê um grupo de almas, né? Ah não, ainda tá, vamos voltar, né? Eu pulei aqui lá para frente. A sua cauda fazia tudo em volta tremer, enquanto erguia no ar seu tridente envenenado, que como um escorpião era armado com um ferrão. Então esse momento aqui ficou só no Gerião, descrevendo o Gerião estacionado ali. Meu guia disse, agora é melhor passarmos de lado. Devemos alcançar assim a uma pequena distância, a besta maligna que ali está agachada. Então descemos do lado direito. É a última vez que eles vão caminhar no inferno por lado direito. Isso acontece também no Inferno 9, verso 132. Que eles caminharam para o lado direito, lá nas tumbas, dentro da cidade de Dite, que eles encontraram farinata, lembram disso? Aquelas tumbas que pegavam fogo. Agora eles vão andar direito também aqui dessa vez, para poder pegar o avião aqui, que é o Gerião. O lado direito é o caminho correto contra a fraude. Então, olha, então descemos do lado direito, tem uma nota. Esta é a segunda e última vez que em seu curso através do inferno, eles viram à direita. Consulte Inferno 9, 132, o verso. A ação pode possivelmente ter um significado simbólico e referir-se à proteção contra a fraude, que é obtida mantendo-se no caminho correto. Interessante isso, né? Porque eles andam só para a esquerda, que é o caminho dos vícios. Lá no inferno, só para a esquerda. E demos 10 passos até a borda externa, para evitar a areia e a chuva de fogo aí do deserto. Primeiro momento, então, Dante vê uma turba de almas violentas contra a natureza, os agiotas. Eu acho que aqui é violentos contra a natureza, talvez contra a arte. Não sei se isso aparece aqui, né? Se essa bolsa é uma violência contra a arte. Aqui o texto está dizendo que é violência contra a arte. Então é. Aí Dante vai descrever, olha. E quando estávamos próximos à besta, eu notei, um pouco mais adiante sobre a areia, algumas pessoas sentadas perto do abismo, aí no final do deserto, né?
Faltam apenas estes, diz o Virgílio, para que o fundo deste círculo, o sétimo, seja completamente conhecido, disse-me então o mestre. Avance sozinho, vá até lá conhecê-los. Dante, então, tem que ir sozinho. Faça suas indagações de maneira sucinta. Enquanto você vai até lá, vou negociar com esta besta, tal como ele fez lá com os demônios que guardavam a cidade do Dite. De Dite, lembram disso? Eles fecharam a porta na cara deles para pedir que nos ajude com seus ombros fortes. Já que ele apareceu aqui, que sentiu o toque do cordão, né? Eu estou aqui, eu vou lá negociar com o Gerião. E então, eis que sozinho eu avançava, na borda externa daquele sétimo círculo, onde agachava-se uma turba angustiada. Tem uma nota: estes são os agiotas, os culpados de pecar contra a natureza, desprezar os modos legítimos da indústria humana. Então é contra a natureza, que fala que é contra a arte, mas não aparecem, né? Então Dante vai ali ver essa turma de agiotas. O desânimo transbordava de seus olhos. Eles abanavam as mãos buscando em vão algum alento, diante do solo quente sempre ardente em chamas. Vai usar uma comparação. De outra forma não fazem os cães no verão. O cão avança seu focinho e abana suas patas, quando picado por mosquitos ou infestado de pulgas. Essas almas, esses agiotas, abanavam as mãos buscando em vão algum alento diante do solo quente, sempre ardente em chamas. E eu, ao observar alguns que estavam agachados, debaixo da chuva de chamas dolorosas, não pude reconhecer o rosto de ninguém. Então, embora a maioria do grupo seja de Florença, Dante não reconhece nenhum deles. Assim como no quarto círculo, os incapazes de gastar de forma moderada, lá lembra no quarto círculo, os avaros e os pródigos, ficam obscurecidos e irreconhecíveis. Eles perdem a identidade. Inferno, canto 7º, verso 54. Ficam irreconhecíveis. Então Dante não consegue ver, né, não consegue reconhecer nenhum. Aí ele vai falar das bolsas, isso é muito interessante, olha. Mas vi uma bolsa pendurada no pescoço de cada uma com seu emblema e sua cor especial, e cada um preocupado vigiava a sua própria bolsa. Olhando em volta, atraído para o meio deles, eu vi o que parecia um rosto e um semblante de leão, sobre uma bolsa amarela desenhada em azul. Então cada um tinha uma bolsa com uma cor própria e um emblema. A bolsa que tinha o rosto de um leão era azul. Então meus olhos seguiram adiante e eu vi outra bolsa que era vermelho sangue, e exibia um ganso mais claro do que a manteiga. A bolsa vermelho sangue e o ganso branco, né? E então um deles, cuja bolsa era branca, e trazia em azul o brasão de uma porca prenha. Bolsa branca com uma porca prenha azul desenhada. Aí vem as explicações, olha. O leão azul na bolsa amarela era em um campo dourado, era o brasão dos Gianfiliazzi, eminentes agiotas de Florença. O ganso branco na bolsa vermelho sangue, sobre fundo vermelho, era o brasão dos Ubriachi de Florença. A porca azul na bolsa que era branca, a porca azul era o emblema dos Scroveni de Pádua. Então aqui tem um paduano, o que vai aparecer aqui no inferno. Então essas bolsas representam, pelos emblemas e as cores, grandes agiotas do período, né? Importantes agiotas do período. Aquele que trazia a bolsa branca com o emblema da porca perguntou-me: o que você faz neste poço? Esse então era de Pádua, da família dos Scroveni. Vá embora, e como ainda não está morto, saiba que o meu antigo vizinho Vitalino, estava vivo em 1300, né? Um dia ocupará seu lugar em meu flanco esquerdo. Então esse Vitalino era Vitalino del Dente, homem rico e nobre de Pádua, ainda vivo no tempo do poema 1300, cujo palácio ficava próximo ao palácio dos Scroveni,
que era esse homem ali, descendente deles, né? Esse agiota. Pois o agiota com o brasão da porca azul que fala com Dante e depois põe a língua para fora na linha 74, que é uma coisa engraçada, postar a língua para o Dante, é Reginaldo degli Scrovegni. Então aqui as notas, né, conseguem, os estudiosos conseguem decifrar quem ele é. Que acaba por ser o único paduano entre um bando de florentinos. Então ele fala para o Dante, né? O meu amigo Vitalino um dia estará aqui no meu flanco esquerdo. Vai embora você daqui. Você ainda não está morto. E como ainda não está morto, vai embora você. Entre toda esta ralé florentina, eu sou o paduano. E eles me atordoam. Ficam gritando o tempo todo. O italiano grita, né? O que eles gritam? Venha logo, Rosa da Cavalaria, que tanto adoramos. Venha logo para cá, com sua bolsa de 3 pontas. Esse Rosa da Cavalaria é Giovanni Buiamonte, ainda vivo também em 1300, e que os agiotas no inferno já aguardavam ansiosamente. Então eles ficavam gritando para esse agiota vir, o Rosa da Cavalaria. O brasão dos Buiamonte era uma águia de 3 cabeças. A julgar pelo texto, ele era a Rosa da Cavalaria, o cavaleiro soberano dos agiotas e o maior usurário de todos. Então esse paduano, Reginaldo degli Scrovegni, fala para o Dante, eles ficam gritando, chamando toda hora esse Giovanni Buiamonte, que eu não aguento mais. Que ele venha para cá com a sua bolsa de 3 pontas, que era um ganso, né, representando aí uma águia ganso, uma águia de 3 cabeças. A bolsa deles. Cada um tinha uma bolsa, os agiotas, com o emblema que representavam quem eles eram. Então ele fez uma careta e botou a língua para fora, para o Dante, como um boi que lambe o próprio nariz. Então o Dante fala isso e não conversa com esse povo, nesses agiotas aí com ele. E é interessante que não aparece aqui, embora seja um círculo, um girão no 7º círculo, que fala dos violentos contra a arte, não aparecem aqui, aparecem violentos contra a natureza, gastaram mal o dinheiro, né? E eles estão irreconhecíveis, mas aqui esse consegue ser reconhecido. Talvez não pelo Dante, né? Ele fala só, eu sou o paduano, mas pelos leitores, né? E eu, receoso de contrariar o meu mestre, voltei para o lugar onde ele me aguardava e dei as costas àqueles espíritos detestáveis. Então Dante aqui já passa para o segundo momento para falar que ele voltou ali para junto do Virgílio, que estava conversando com o Gerião para conseguir uma carona para o 8º círculo. Eu encontrei meu guia que já estava montado nas costas daquele grande animal feroz e me disse, ora, vamos, tenha coragem. Ainda desceremos por muitas escadas como esta. Nós temos muita coisa para descer ainda, né? Vamos embora. Então aqui tem uma nota. A passagem de um círculo para o outro torna-se mais difícil à medida que descem. Então agora, gente, a partir desse momento, né, do 7º para o 8º, as coisas vão piorar muito para os dois poetas nestes círculos. As descidas, principalmente, né, de um círculo para o outro. Monte aqui na minha frente, eu sentarei atrás. Assim a cauda não poderá te ferir ou assustar. Tipo assim, não olha para trás não, porque senão vai assustar demais. Comparação. Como quem sente a febre quartã se aproximando e sente arrepios, com as unhas já azuladas e a visão de uma sombra faz estremecer. Assim eu fiquei a ouvir esta ordem, mas então eu senti a ameaça da vergonha. Quer dizer, o Virgílio vai descobrir que eu estou com vergonha, que eu estou com medo, né? Que diante do gentil Senhor torna o servo corajoso. Ameaça da vergonha. Não vou dar uma de medroso aqui não. Não sei para onde estamos indo, está tudo escuro, mas vamos fingir que eu estou forte. Sobre os ombros largos, então, tomei meu lugar. Sobre os ombros do Gerião. Eu queria falar, mas não podia, não conseguia mexer a língua, de tão nervoso que estava, né, o Dante. E então pensei, por favor, abrace-me forte. E o Virgílio conhece os pensamentos do Dante, lembram disso? Sabe, tudo está acontecendo, atos e pensamentos do Dante, ele é a razão iluminada, o Virgílio. Representa essa razão, conhece tudo, cheio de luz, né? Então, quando o Virgílio pensa, quando o Dante pensa, né, me abrace, e o Virgílio vai abraçar, achei lindo isso.
proteção de Virgílio a Dante, né? E ele que tantas vezes me ajudou em outros perigos, sustentou-me assim que eu montei e lançou os braços fortes ao meu redor, né, para eu não ficar com medo dessa descida. E disse: agora, Gerião, vá em frente. Faça as curvas com cuidado e aterrisse de forma suave. Pense no novo fardo que foi colocado sobre você. Então, Virgílio está sempre preocupado, né, com o Dante. Vai fazer umas estropulias ou virar de cabeça para baixo, não que você derruba nós. Isso aí que eu estou colocando, viu, gente? Como um barco, quando está de partida, move-se primeiro para trás, assim a besta decolou. E quando ele sentiu que havia espaço livre, ele virou a cauda em direção ao peito. E esticando-se, moveu o rabo como uma enguia, juntou as patas contra si e deu um impulso no ar. Então aqui nós temos, né, uma imagem, olha lá o rabo dele subindo aqui, né? Então é um monstro. Estão em cima deste monstro, dessa criatura, né, descendo e voando, né, para o 8º círculo. Eu lembro quando eu li isso a primeira vez, fiquei impressionado, imaginando nessa viagem na escuridão. Deu um impulso no ar, juntou as patas e deu um impulso no ar. As patas contra si, né? Então legal, é um avião indo embora, né? Faetonte não deve ter sentido maior terror, comparação, nem mesmo quando deixou caírem as rédeas, pelas quais o céu, como se conta, foi incendiado. Aqui é um mito antigo, né, do Faetonte, que toma as rédeas aí do cavalo do sol e não consegue segurá-los e pega fogo no céu, né? Então, Dante refere-se ao mito da criação da Via Láctea, a partir do incêndio da carruagem de Faetonte no céu. No Convívio, Tratado 2, capítulo 15, Dante discute várias explicações sobre o que causa o brilho da Via Láctea, no livro No Convívio, ou Banquete também. Então ele usa esse mito aí do Faetonte. Nem o infeliz Ícaro construiu o labirinto. O Dédalo, pai de Ícaro, construiu o labirinto onde estava o Minotauro, falou para o filho não voar com aquelas asas, né? E o filho voou. Então o Dante diz, né? E queimou as asas e caiu com tudo para a terra. Nem o infeliz Ícaro, quando percebeu que sua plumagem caía conforme a cera esquentava, enquanto seu pai gritava: não vá por aí. O pai falou, né? Que queria voar, esse Ícaro, o sonho de Ícaro, né? E aí ele faz essas asas e tenta voar, só que o sol derrete a cera e ele cai e morre, né? Então ele usa esses dois mitos gregos, olha, traz aqui para o texto. Maior foi o terror que senti, mais do que Faetonte, quando não conseguiu segurar os cavalos do carro de fogo, do Hélio, né? E o Ícaro, quando percebeu que as asas estavam derretendo a cera. Eu senti um terror ao ver que era levado por onde não havia nada, senão ar e vazio. Dante frisa muito aqui suas emoções nesse canto 17, né? Medo. Pois eu nada conseguia distinguir exceto a besta. Não via mais nada, ele estava com medo ali. Ele pairava de forma lenta em direção ao abismo. E descíamos em espirais. O que só percebi pelo vento que senti sob os pés e contra o meu rosto. Então ele demora mesmo falando desse momento, dessas sensações no lombo dessa besta. À nossa direita eu ouvi ressoar um rugido terrível, bem abaixo de nós. Tem uma nota, né? O rugido terrível das águas da cachoeira do Flegetonte. Eles fluem sob o 8º círculo, estão descendo. Não há mais menção às águas no inferno, até que sejam encontradas congeladas no Cócito, que é o último rio do inferno. Inferno, canto 22, verso 23. Canto 32, verso 23. Que é o 4º rio do inferno, o Cócito. Agora não vamos falar mais de águas aqui até chegarmos lá no final. O Dante então escuta um rugido terrível sob os pés. Estão descendo ali perto da cachoeira, né?
Então estiquei o pescoço e olhei para baixo. O medo de cair me oprimia profundamente. Então é interessante, né? Sempre o medo. Comecei a ouvir lamentos e, vendo as chamas, apertei minhas pernas, tremendo mais e mais. Então vai se aproximando de chamas e lamentos, né? Inicialmente eu não conseguia discernir nada, mas conforme descíamos, as cenas de tormento pareciam estar se aproximando de nós. Dante coloca a gente ali junto, né? Nós estamos juntos com os poetas, passando medo com eles, né? Entrando aí nesse oitavo círculo, assustados também, vendo aí esse terror se aproximar. E como um falcão que por muito tempo voa, sem ter encontrado isca ou presa, enquanto o falcoeiro grita, eia, pode descer, e volta exausto ao ponto de onde zarpara e desce, fazendo centenas de voltas, magoado e enfurecido para longe de seu mestre, comparação com o falcão, né? Assim Gerião nos depositou nas profundezas. Como o falcão que voa, né, vai e volta quando o mestre chama de volta. O Gerião os depositou lá nas profundezas, ao pé do grande penhasco escavado, né, de onde caía essa cachoeira, né? E de repente, libertado de nossa carga, voou em disparada como uma flecha lançada do arco. Tem uma comparação, então, no último verso, né? O Gerião voou embora como uma flecha lançada do arco. Chegamos, então, à borda aí, no início do canto do oitavo círculo, Malebouche, que é dividido em não é bolsões, vamos falar bolsas, né? Dividido em bolsas, em 10 bolsas. É o círculo dos fraudulentos, Malebouche, pecados da loba. Então nós temos ainda o oitavo círculo para percorrer, aqui é o oitavo círculo, e o nono, que é o último círculo dos fraudulentos, contra quem confia, os traidores. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou, no próximo vídeo, fazer uma revisão de tudo que já vimos. Desde o início aqui na Selva Oscura, até o final do sétimo círculo, que foi bem denso. O sexto também, nós andamos muito no sexto círculo, são vários cantos. Então vou fazer um apanhado, uma conversa geral de tudo aquilo que já vimos, para a gente não se perder na leitura. Eu sei que está sendo uma leitura espaçada. Meu intuito é que você em casa leia com calma, saboreie a Divina Comédia, vá atrás de textos. Aqui é uma orientação, né? Eu estou pegando uma tradução bem leve, para que vocês possam, né, quem ainda não leu, quem já leu, retomar, reviver. Temos outras traduções, eu tenho aqui também, mais assim, rebuscadas da Divina Comédia, mas eu trouxe esta para acompanhar com vocês, fazer um roteiro de leitura, quem está seguindo aí, eu sei que tem bastante gente, agradeço muito o carinho de vocês, a dedicação, né, e vamos continuar. Então vou fazer uma revisão com calma, para a gente retomar do primeiro ao sétimo círculo, tudo aquilo que já vimos. E aí vamos depois, né, na outra semana, começar o Malebouche, o oitavo círculo, com calma, passando cada canto, entrar no nono círculo, terminar o inferno, e aí terminando o inferno eu faço uma outra revisão, do oitavo ao nono. Depois dessa outra revisão eu vou fazer a conclusão, vai ser um vídeo separado, de todo o inferno, né? De tudo aquilo que lemos e saboreamos, um clássico, né? O primeiro livro da Divina Comédia, que vai ser esse ano o estudo. Depois disso eu vou continuar com textos sobre Dante, sobre a Divina Comédia, biografias, com calma. Ano que vem, lá pelo meio do primeiro semestre, nós vamos ler e estudar desse jeito, né? Um roteiro do Purgatório. Depois, terminando, eu continuo também com outros textos. E em 2026, né, se Deus quiser, a gente faz o Paraíso. Não, 2025, né? Não, 2026. 2024, 2025, sério. 2024 esse ano, o Inferno. 2025, o Purgatório. 2026, o Paraíso.
Então nós vamos fazer a mesma coisa, estudar todo o Paraíso com calma, chegar mais ou menos na metade do livro do Paraíso, a gente faz revisão, e assim também com o Purgatório. Porque o Dante vai ser, assim, um autor, um escritor sempre presente nesse canal, que é um dos livros mais importantes da literatura, é um monumento, né? E eu amo demais o Dante Alighieri. Então é isso, espero que vocês estejam gostando dessas leituras, façam com calma no seu tempo, comentem aqui, né, o que vocês estão achando desse roteiro de leitura, né, se está sendo complicado ou não, como é que está sendo, comentem, ajudem aí o canal, compartilhem também, deem like, que eu preciso da ajuda de vocês. Um grande abraço e até mais.